Hora de conversar com Juliana Rosa. Tô vendo aqui os números quentinhos do comércio varejista e é sempre bom a gente ter a Juliana porque a gente não sabe se comemora ou não esses números, né? Em fevereiro foi tanto, foi ruim, mas em compensação com o ano passado foi tanto. Então foi bom, mano, com o trimestre anterior não foi tão bom assim. E aí, Ju, esses números são bons ou são horríveis? Bom dia. Tudo bom, Megali? Bom dia, Sheila, Carlinha. Bom dia para o nosso ouvinte. Teve queda, né, das vendas do comércio. Normalmente a gente olha mais como é que está a movimentação esse ano na comparação com o mês anterior. Agora, os números estão meio esquisitos, né? Porque janeiro tinha sido um número forte de vendas do comércio em relação a dezembro. Aí fevereiro agora, com esse dado divulgado pelo IBGE, mostra queda de 0,1, estabilidade. Só que em janeiro tinha crescido com força, bem acima do previsto. Então, na média, a gente tem os dados do varejo em crescimento esse ano, com os dados que a gente tem até agora, que o IBGE mostra crescimento do comércio, das vendas do comércio, com um crescimento de 1,8% no ano. Agora, quando a gente vai olhar por dentro aqui dos dados de fevereiro, que são esses números que são defasados, né? A gente está em abril, já quase maio, mas a gente vai acompanhando aqui que o primeiro trimestre ele veio com uma cara de uma economia que vai desacelerando, né? Ela cresce mais devagar, porque a gente tem conversado aqui com o juro muito alto, inflação ainda, embora tenha desacelerado, você tem ainda um efeito de condições hoje mais apertadas, famílias estão mais endividadas, então aos poucos a gente vai colecionando esses dados da economia que trazem uma fotografia que é de uma economia que cresce, mas cresce mais devagar. Então, quando a gente pega um crescimento do comércio muito forte em janeiro e uma queda de 0,1 agora em fevereiro, você mistura ali, você vê um crescimento ainda do comércio. Agora, é interessante notar o quê? O que está crescendo, porque fevereiro, por exemplo, quando a gente compara com janeiro, das 8 atividades de comércio que o IBGE acompanha, teve queda em 6. Então, você tem as pessoas comprando menos aqui, principalmente artigos de uso pessoal, para casa, doméstico, coisas dali do dia a dia, né, que a gente gosta de comprar, né, um copo, um conjunto de faqueiro ali, sei lá, que acabou do dia a dia, enfim, isso caiu bastante, 13%, que são coisas mais baratas ali, roupas e sapatos também tiveram uma queda forte, 10%, inclusive coisas mais caras, como produtos de informática, móveis e eletrodomésticos. Então, o que parece aqui é que a gente tem um cenário que está muito mais hoje ligado a uma trajetória de maior dificuldade de consumo, principalmente coisas que dependem muito de crédito. Então, coisas que a gente normalmente compra parcelado, né, com esse juro muito alto, você vê que tem um fôlego menor de consumo. Supermercados, por exemplo, tiveram queda de vendas também, mas normalmente é onde a gente corta por último, né? Mas a queda é menor, por exemplo, do que de roupas, de sapatos. Mas eu acho que o balanço de fevereiro, pelo menos, né, e trazendo um pouco das informações de janeiro, mostram que o fôlego de consumo do brasileiro vai diminuindo. Inclusive, daqui a pouco, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai falar no Senado Federal e vai explicar, ou vai tentar pelo menos, por que os juros no Brasil estão tão altos e por que não começam a cair com os dados de economia já mostrando que a economia está perdendo tração. Então esse vai ser também um assunto importante, a gente ouvir as explicações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, agora em fala de manhã no Senado Federal. Certamente essa questão dos juros, né, é o que está pegando aí agora na economia. É sempre importante lembrarmos que o nosso Banco Central dispõe de autonomia. É sempre importante informarmos que ele já está falando. Já está falando, já começou. Está ligadíssima e vai trazer as informações daqui a pouquinho. Já vai dar para a Ju comentar no meio do dia e nos fóruns que a gente vai tocar a partir das 2h da tarde, também com a participação da Juliana Rosa. Ju, Fusquinha atrasadíssimo, um beijo para você, até daqui a pouquinho.